Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique e estamos de volta para cobrir mais uma série da Marvel, dessa vez para falar do Deus da Trapaça em Loki, a terceira série do MCU, que teve um ponto de partida aí com o primeiro episódio que eu achei bem legal, bem interessante. Eu vou fazer reviews de todos os episódios da série, assim como a gente fez com WandaVision e Falcão e Soldado. Então se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra gente acompanhar a Loki ao longo de toda essa primeira temporada. Beleza? Antes de qualquer coisa, algumas pessoas me perguntaram aí por que eu tava meio sumido do YouTube, por que eu fiquei umas semanas aí sem postar vídeo. Então, acontece que eu tô trabalhando num projeto de produção de conteúdo junto com uma grande produtora aqui no Brasil, uma empresa de produção de conteúdo. Então eu fiquei bem ocupado nas últimas semanas por causa desse novo projeto que tá sendo um verdadeiro sonho pra mim. Tô gostando muito do resultado. Então fiquem ligados aqui no canal que amanhã e nos próximos dias eu vou revelar tudo sobre o projeto e vou divulgar o primeiro vídeo sobre ele. Beleza? Mas enfim, vamos voltar pra Loki, que é o assunto do vídeo de hoje. Esse primeiro episódio definiu muito bem as propriedades bem específicas desse núcleo da TVA, que fazem ele ser um ambiente totalmente novo e diferente dentro do MCU. Os conceitos de linha temporal alternativa e multiverso já tinham sido introduzidos no universo Marvel no passado, mas os personagens da TVA exploram essas ideias de uma maneira tão nova que a série consegue instigar a minha curiosidade em relação ao que ela ainda vai me apresentar no futuro sobre essas ideias. E além disso, esse primeiro capítulo também não perdeu tempo quanto ao desenvolvimento dos personagens da série e já abriu espaço logo de cara para um arco dramático de mudança para o protagonista da história, o nosso querido Loki. Ele começa o episódio como aquele antigo Loki do primeiro filme dos Vingadores, mas termina o capítulo com uma mentalidade já bem diferente em relação às motivações dele como personagem. Então gostei bastante de ver como a série, desde o início, já apresentou um novo universo muito bem construído, ao mesmo tempo em que ela também já apresentou um desenvolvimento pessoal bem íntimo pro Loki. Meu cabelo tá até meio Loki, né? Naquela fase que ele tava mais cabeludo assim. Dá pra fazer um cosplay aí quando a CCXP voltar. Será? Vamos começar a detalhar o episódio falando do nosso protagonista, que mais uma vez é interpretado com aquele carisma ímpar do Tom Hiddleston. O retorno para a Batalha de Nova York do início do episódio é um fanservice declarado pro público do MCU, que eu inclusive gostei bastante. Mas ele também é uma contextualização pro arco do Loki na série, que define o personagem no início da trama como um vilão que estava prestes a dominar a Terra minutos antes do episódio começar. Essa posição do Loki como um grande antagonista bem maligno no início do episódio é importante porque ela é a base para a grande mudança que ele sofre ao longo do capítulo, que é a percepção dele sobre como ele é extremamente pequeno e fraco frente aos Guardiões do Tempo da TVA. Ele começa um episódio com um comportamento super arrogante, aquele jeitão clássico do Loki, que a gente já conhece bem, de quem realmente se vê como um ser de natureza superior. Mas no desenrolar da história, ele percebe que tudo que ele via como poder no passado não é nada perto desse novo mundo que ele está descobrindo. Aquela cena em que ele encontra as joias do infinito é incrível, porque ela traz de volta os símbolos de poder mais importantes de toda a saga do infinito e desconstrói a grandiosidade das joias em questão de segundos, mostrando como esses artefatos que movimentaram mais de 20 filmes do MCU não são nada dentro desse novo ambiente. E a parte mais importante dessa cena é que o significado dela se espelha no próprio Loki e na identidade dele. O Loki sustentava a personalidade e as motivações dele na natureza dele como um gigante mágico criado em Asgard, como a gente pode ver nas várias vezes ao longo do episódio em que ele diz que é um deus. Mas assim como ele descobre que as joias do infinito eram muito menos do que ele imaginava, ele também percebe que ele mesmo também é completamente insignificante nesse novo universo das linhas temporais. E assim ele passa a questionar a própria identidade dele. Is this the greatest power in the universe? O Loki então encara as motivações dele e assume que ele faz de tudo para criar uma ilusão sobre ele mesmo, para disfarçar as fraquezas que ele carrega. E essa conclusão do Loki no final desse arco se encaixa muito bem com um conflito que a série apresenta na grande revelação feita nesse episódio, que é o fato da TVA estar procurando uma versão do próprio Loki, o que coloca o Loki numa jornada contra ele mesmo. Tudo bem que a gente não sabe exatamente que versão do Loki é essa. Pode não ser exatamente igual a esse Loki que a gente conhece. Mas mesmo assim, tudo indica
que é um Loki. Então esse conflito coloca o Deus da Trapaça contra ele mesmo, da mesma forma que ele teve que se encarar nesse episódio. A gente ainda não sabe como é que essa busca por outro Loki vai se desenrolar ao longo da série, mas pelo menos até agora eu acho que esse conflito tem um potencial muito grande para desenvolver um personagem como o Loki, por causa de todos os questionamentos que ele sempre teve em relação a ele. Ele é um personagem que mudou de lado muitas vezes no MCU, que teve muitas camadas de motivações diferentes. Então eu acho que ver ele nessa cruzada contra algo semelhante a ele vai intensificar ainda mais esse tipo de dilema que o Loki sempre teve. O papel do agente Mobius, que é o personagem interpretado pelo Owen Wilson, também foi muito bem utilizado nesse episódio, pela forma como ele forçou o Loki a encarar as motivações dele, naquelas sequências onde ele questionou os verdadeiros objetivos e intenções do Loki. I want you to be honest about why you do what you do. Lá em Falcão Soldado Invernal a gente tinha o Bucky com a terapeuta dele, e nessa série a gente teve o Loki com o Mobius, né? Eles recriam muito essa dinâmica do que é uma sessão de terapia. Acho que esse tema vem sendo bem recorrente aí nas últimas produções do Marvel Studios, e eu tô achando ótimo. Como o Mobius sabia que estava numa busca por uma outra versão do Loki, aquela lá que tá atacando os agentes da TVA através das linhas do tempo, ele teve a sacada de fazer o Loki primeiro entender a si mesmo, para que depois ele pudesse entender melhor esse tal outro Loki variante. Os dois atores têm uma química excelente nesse primeiro episódio, que é muito engraçada, por sinal, e rende diálogos extremamente naturais e verdadeiros, o que é um ponto muito positivo para uma série que envolve guardiões temporais e um deus nórdico. Outro destaque óbvio desse episódio foi todo o universo criado pela TVA, que apresenta várias regras muito bem definidas para os conflitos que serão enfrentados pelos personagens da história. A série apresentou novidades como os 3 Guardiões do Tempo, o funcionamento das variantes em linhas temporais e aqueles dispositivos usados pelos guardas da TVA, que por sinal parecem ser muito importantes para a trama pela forma como eles estão sendo roubados. Então gostei muito da riqueza dos elementos fantasiosos que esse primeiro episódio introduziu, porque ele define regras e limites que os personagens vão ter que contornar para solucionar os conflitos da história. E assim o roteiro pode ser desenvolvido de uma forma coerente, com uma história que se encaixa. Um detalhe muito legal sobre a TVA também é que ela tem um design de produção vintage, inspirado no visual dos anos 70, que por sinal rendeu cenários super marcantes para a série. Um efeito muito legal desse visual vintage é que ele faz a TVA não parecer tão grandiosa logo de cara, porque o visual e até as tecnologias dela remetem ao que pra gente no mundo real é antigo e ultrapassado. Então quando a gente tem essa sensação que a TVA é algo velho, antigo, que parece ser só uma repartição pública velha, a gente tá tendo a mesma impressão que o Loki tem sobre ela, porque ele não leva a TVA tão a sério logo de início, da mesma maneira que ela não parece ser nada tão grandioso assim pra gente. Então achei bem interessante esse efeito que o próprio visual da TVA causou em mim. A gente vê aquele atendente lá meio bobão, assim, mexendo no Tesseract como se nada fosse, e a gente, putz, que cara bocó, né? Não sabe nada. Assim como o Loki também acha ele um bobão do mesmo jeito. E aí no desenrolar do episódio, a gente tem a mesma conclusão que o Loki, que na verdade esses caras são muito mais do que a gente imagina. Então curti esse paralelo que foi feito entre a minha percepção e a do Loki. Então enfim, esses foram meus comentários sobre o primeiro episódio de Loki. Acho que foi um bom início pra série, tô bem animado pra ver como que ela vai desenvolver o Loki ao longo dessa temporada. Como eu falei, vou fazer vídeo sobre todos os episódios aqui no canal, então se inscreve aí pra você não perder nenhum dos próximos vídeos e deixa um like se você gostou do vídeo, porque me ajuda muito e eu agradeço demais. Amanhã, como eu falei, vou trazer aquela novidade bem legal pra quem curte meu conteúdo aqui no YouTube. Fica ligado aqui no canal que eu vou trazer a novidade pra cá e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então fico por aqui. Valeu, show e um abraço.